Michele Bolsonaro fala em línguas. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Se você se sente assim desafiado sobre esse tema de falar em línguas e de ser batizado com o Espírito Santo, e você vai ser edificado nesse vídeo, e desde já eu peço que você deixe aí seu like, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário aí, o seu apoio ou a sua crítica, o que você pensa sobre esse dom. Graças a Deus aqui no canal nós temos um vídeo bem visualizado sobre o dom de variedade de línguas e as pessoas têm sido abençoadas com esse vídeo. Então qualquer dúvida você dá um confere aí no canal sobre o dom de variedade de línguas. Para começar, nós temos que saber que o nome do dom não é dom de línguas. Então tem muita gente aí que vai para a rede social numa hora como essa criticar e fazer um monte de falas erradas, de comentários errados, que não sabe nem o que é o dom e nem como o dom acontece, nem como o dom flui, porque não tem experiência, tem muita teologia. Eu fiz 6 anos de teologia, pouco eu aprendi. A Inglaterra está cheia de teólogos, a referência dos grandes teólogos está na Inglaterra e na Alemanha, 2 países amaldiçoados com maçonaria, com nova ordem mundial dentro dos seminários teológicos. O que é que a gente vai fazer com isso? Então não são os teólogos, as pessoas que conhecem a teologia profunda, que estão aptos para falar nada nesse momento, certo? Michele Bolsonaro é uma mulher de Deus e não é da agora que nós sabemos. É uma mulher de intercessão, de oração, porque para ser esposa de um homem tão alvejado como o presidente Bolsonaro, tem que ser uma mulher de intercessão, mulher de oração. Então eu quero já começar dizendo que ai dela se ela não falasse em língua. Graças a Deus que a nossa primeira-dama é uma mulher de oração, de intercessão e que fala em línguas, variedade de línguas. O nome do dom é variedade de línguas. E é um dom muito importante, está entre os 3 dons mais principais, dentre os mais de 9 que existem. Então, o dom mais importante é o amor. O apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Coríntios. O dom de profecia e o dom de línguas, não é? O dom de profecia só é superior ao de línguas porque ele fala e edifica a igreja toda. Mas se o dom de língua tiver interpretação para edificar a igreja toda, ele é parelho com o dom de profecia. É o que nós podemos examinar no capítulo 14, que o apóstolo Paulo separa um capítulo todo da carta aos Coríntios para falar sobre o dom de línguas. Será que é importante? Então, ninguém é apto para dizer que é assim, 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 desse formato. Porque todos os eventos que aconteceram no livro de Atos sobre o dom de línguas, eles são diferentes na sua diversidade. Por isso que o nome do dom é variedade de línguas, não é? E no capítulo 12 de Coríntios vai falar que a diversidade dos dons. Então, dentro da diversidade dos dons ainda há variedade de línguas. Então é um dom muito plural, muito polivalente. O evento, não é? O acontecimento, né? E o fenômeno que ocorreu no capítulo 2 de Atos é diferente do que aconteceu no capítulo 8 de Atos, que é diferente do que aconteceu no capítulo 10 de Atos, que é diferente do que aconteceu no capítulo 9 de Atos. Todos esses momentos são citados, mais direto ou indiretamente, mais enfaticamente ou não, o dom de variedade de língua no livro de Atos. Mas eles são diferentes nos seus eventos, no seu contexto, não é? Um foi no Pentecoste de Jerusalém, o outro no Pentecoste de Cesareia, o outro no Pentecoste de Éfeso. Então, e os contextos diferentes. Para Deus mostrar mesmo que não é para o homem com seu intelecto ficar falando abobrinha sobre traçar um monte de linhas éticas, teológicas sobre dom de língua. Dom de língua é para ser vivido, ser experimentado, e nada melhor que como um momento como esse que nossa primeira-dama esteja falando muitas vezes dom de língua. Eu acho que ela é tão curada, tão abençoada, tão brilhante como ela é, porque ela é uma mulher de oração que fala em línguas, que ela fale muitas vezes, que ela seja abençoada e que ela abençoe outros com esses dons. Não tem nada que ninguém ficar falando e nem criticando, e agora teólogos irem para a rede social, para a mídia, desenvolver uma teoria, um conjunto de ideias sobre dom de língua. O dom de língua é para ser experimentado. Sabe quem é que eles não criticam? Um André Valadão da vida, que vive falando frivolidades, né? Esse guru gospel. Esse aí ninguém fala nada não. Agora, uma mulher que está falando em línguas no meio da oração, no meio do fogo, no meio do poder do Espírito de Deus, aí acha quem critique, não é? Nós estamos vivendo uma inversão de valores aqui nessa nação e fora, uma podridão cultural que nós estamos vivendo.
Então, é claro que alguém espiritual vai ser criticado, vai ser perseguido. Mas eu quero deixar aqui um texto para você. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios 14, verso 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas muito mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, a questão do dom de línguas aqui é se ele é falado, se ele é aplicado no altar coletivo, no contexto da igreja, coletividade, ou só. Então, o dom de língua, quando eu falo para minha edificação, eu posso falar em qualquer lugar, ele é um dom importantíssimo. Ele tem seu valor lá no topo. A nossa mente fica parada, que não tem nada que articular, e só o Espírito Santo decodificando ali, ó, gemendo com gemidos inexprimíveis, harmonizando nossa alma. Os labirintos da alma são harmonizados quando nós falamos em língua. Agora, no contexto coletivo, o dom de língua, para ele ter o mesmo nível, não é, de importância da profecia, ele tem que ter interpretação. A questão é só isso. Não existe nada que deprecie esse dom de variedade de língua. É um dom maravilhoso, é um dom abençoado, que a nossa primeira dama continue falando mais e mais e mais dom de língua, porque o dom de língua é um dom que, olha, não dá para falar mal dos outros, não dá para fazer fofoca, não dá para contar piada suja, não dá para dar palavrão com esse dom, não dá com esse idioma do céu, não dá para mentir, não dá para blasfemar. O dom de variedade de língua é um idioma seleto, separado, para você falar com o mundo celestial e ministrar na presença do Eterno. Por isso, é como um celular particular, uma perpendicular com o céu. Que a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, Deus abençoe. Parabéns pela dedicação com as coisas do Senhor. Fala mais e mais e mais e mais em língua, Michele Bolsonaro. Shalom, Deus abençoe a todos.